Galera, olha só, há um tempo atrás, cara, aconteceu uma parada comigo que foi a seguinte. Eu tive primeiro um filho, né? E aí, logo na sequência, eu tive um outro filho. Eu tive dois filhos muito pertinhos. Então, a gente diz de brincadeira que eles são quase gêmeos lá em casa. De vez em quando, uma pessoa assim, que não conhece a gente, pergunta se eles realmente são gêmeos. Eles têm uma idade muito próxima, né? Tem um aninho de diferença. Quando meu filho estava com 4 meses, a gente descobriu que a minha esposa já estava grávida da minha filha, Esther. Então, assim, eles são muito próximos. Depois você olha direitinho, você vai ver que tem uma diferençazinha de tamanho ali entre os dois. E apesar do Isaac ser mais velho, Esther mais nova e mais madura que ele. Tem uma diferença de idade ali, mas ele é maiorzinho que ela, mas ela entende as paradas já diferentes. E aí o que aconteceu? Nasceram nossos dois filhos. Aí, já trabalhava, né, tal, obviamente, ou não sei, mas já estava trabalhando. E aí, teve o primeiro filho, aquele cuidado todo, aí o segundo filho, uma opção de coisa para fazer, uma opção de coisa para resolver. Aí eu comecei a estudar para fazer, né, uma faculdade de teologia, para poder ser pastor e tal. Aí eu lembro que quando eu fui para o seminário assim, a primeira vez que eu viajei, o seminário era lá em São Paulo. A primeira vez que eu viajei, minha filha tinha 4 meses, meu filho tinha 1 ano e 5 meses, né? Tem 1 ano, uns diazinhos ali de diferença. E aí, cara, senti muita saudade dos meus filhos e tal. E eu comecei a estudar, e aí eu comecei a aprender as paradas lá do seminário. E aí eu comecei a pensar assim, cara, se Deus me colocou nessa parada, é para eu tentar ser o melhor aluno que eu posso ser. E eu comecei a estudar muito mesmo. E aí comecei a me dedicar bastante. E aí comecei a ter uns resultados lá positivos no seminário e tal. E aí o tempo foi passando, eu numa pressão assim muito forte, né? Que eu tenho meu trabalho, ainda tenho, né? Sou professor e tal. E aí eu estava cuidando dos meus filhos, e aí tinha um seminário. E aí o que rolava? Quando a gente colocava nossos filhos para dormir, eu fazia o seguinte, eu ficava estudando naquele tempinho em que eles adormecem, né? Porque eles podem levantar, criança pequena, aquela doideira, né? Você diz que é o quarto que tem que ficar, eles saem, aí não quer ficar, uma bagunça, grita, chora, e tudo chora, aí chora, já está rindo de novo, e está rindo, aí começa a chorar. Cara, aquela doideira. Aí eu comecei a dormir mal e tal. O tempo foi passando, e aí, em vez de eu reduzir a minha frequência assim, de estudo, de pressão, de trabalho e tal, eu, pelo contrário, cara, eu caí no engano, né, e na arrogância de querer fazer mais. Então, o que aconteceu? Aí eu comecei a fazer atividade física, e aí eu comecei a fazer atividade física, coisa boa, beleza, galera? Mas aí, o que eu fazia? Olha só que maluquice, né? Eu, durante o dia, trabalhava pra caramba, tal, e aí cuidava dos meus filhos, aí colocava meus filhos para dormir. Quando eles dormiam, eu ia praticar atividade física, assim, às vezes 11 horas, meia-noite. Aí eu comecei a gostar de correr, aí comecei a correr muito, aí comecei a ficar correndo, assim, igual um doido. E aí, às vezes, eu acabava a atividade física, corrida, assim, de muita coisa. Não vou falar quanto é para você não achar que eu estou tirando onda, mas aí acabava, às vezes, 1 hora da manhã. Só que, cara, você acaba de correr 1 hora da manhã, você não consegue dormir, porque o seu corpo está de um jeito assim muito doido. Você está com a adrenalina lá em cima, você está acordadão. Aí eu comecei a pensar, isso é bom. Por quê? Porque além de eu ter trabalhado o dia todo, eu ainda consigo, depois de 1 hora da manhã, engatar no estudo durante mais umas 2 horas pelo menos, que até meu corpo acalmar. E eu ficava vermelho, eu sou muito branquelo, assim, não sei se você repara. Eu ficava uma bola vermelha, assim, um tomatão. Aí até eu me voltar a ser quem eu era, cara, demorava muito. Então eu ficava estudando. E aí eu ficava, mais 2 horas estudando, mais 1 hora estudando. E eu estava achando que aquilo estava maneiro. Cara, tá maneiro, que eu estou rendendo muito, estou dormindo pouco, estou conseguindo fazer atividade física, e estou estudando pra caramba, e estou tendo um resultado bom. E estava tudo parecendo maravilhoso, até que eu fiquei doente. Aí, cara, fiquei doente mesmo, fiquei muito mal.
porque eu esqueci de descansar, entendeu? Eu esqueci, cara, que Deus não me chamou para aquilo tudo. E eu comecei a achar que aquela onda estava legal e que, pô, eu podia cada vez mais. E eu fiquei doente de um jeito, assim, eu já testemunhei isso numa outra ocasião aqui, né, na igreja, não aqui no UP. Mas eu fiquei tão doente que eu não conseguia ler uma mensagem do celular, por exemplo. Não conseguia. Sabe, aquilo me fazia mal de um jeito assim insuportável, insuportável. Eu não conseguia mais encostar numa mensagem do celular. Aí eu lembro que aí quando eu fiquei doente, eu estava no último período do seminário. Eu tinha que fazer TCC, eu tinha que entregar tudo, era o último período, tinha que terminar. E aí era terminar ou não terminar, e se eu não terminasse, eu não seria ordenado pastor aqui na igreja, né? Sim, seria depois, mas não seria naquela época. Aí isso tudo me pressionou muito mais ainda. Eu lembro que eu tinha que entregar uma leitura, e tinha umas leituras assim que você tinha que entregar. Você entregava diante de Deus, tal. Aí, pô, não dava para mentir, né? Mentir é coisa horrorosa, né? Aí, cara, faltava uma página para o livro quando eu fiquei doente. Faltava a última página do livro, simplesmente. E eu não conseguia, aí faltavam alguns dias para eu entregar aquela leitura. Eu, em uma semana, assim, eu não consegui ler a última página do livro para entregar a leitura, não consegui. Aí não entreguei, aí fiquei, né, na dependência daquele negócio lá. Sei, cara, que foram dias, assim, terríveis, mesmo pelos quais eu passei, nos quais Deus me ensinou. Eu acho, cara, que a geração de vocês tem vivido esse mesmo problema, assim, porque parece que a vida não tem mais descanso, entendeu? Parece que as coisas não têm mais limite, parece que a gente preenche a nossa vida cada vez mais e mais e mais e mais, e aí você pensa, pô, vai passar no vestibular, a parada ainda vai melhorar. Não, vai piorar, depois você passa no vestibular. E aí, pô, quando você pensa, cara, o vestibular já chegou no máximo que ele pode chegar de ruim, ele fica pior. Aí você pensa, pô, o ensino médio já está no ápice do pior que possa ser. Não, agora vem um novo ensino médio para ser pior do que o velho ensino médio. Aí a prova do Enem vai ser pior do que a prova do ano passado. O tema da redação vai ser pior do que em todos os anos. Cara, parece que tudo piora, assim. Com o tempo as coisas vão ficando mais intensas, mais exigentes. Parece que a gente não para mais. E o que eu tenho visto? Cara, assim, eu adoeci com 39 anos e eu vejo uma galera com 15 anos doente, como eu, com 39. Pô, e nem eu com 39, nem você com 15 deveríamos estar doentes, porque a gente desaprendeu a descansar, a gente esqueceu o básico, cara. A gente esqueceu que a gente não foi criado para isso, é sobre isso que esse texto fala. Olha só que coisa impressionante, a gente está no livro de Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos. Você sabe o que são os 10 mandamentos? Cara, um dia Deus se manifestou de modo totalmente poderoso e glorioso, que a galera ficou com muito medo. O pessoal falou assim, Moisés, eu não posso subir naquela parada ali não posso chegar perto daquele monte, senão eu vou morrer. Moisés, vai lá no nosso lugar, Moisés. O que Deus disser, você fala, porque se a gente ouvir a voz de Deus, a gente vai morrer, a gente não vai suportar. Moisés, a gente não quer ver nada do que está acontecendo naquele monte lá. E o monte, né, estava fumegando pela glória de Deus, estava incandescente pela glória de Deus. Tem até uma música que fala disso, né? Uma música de uma banda chamada Morada. Ninguém conhece. Que isso, galera? Vocês não conhecem Morada, não? Aí, pô, fica a dica para vocês. Eu não vou cantar, não. Até pensei, mas eu aí repensei. É melhor não. Senão eu vou estragar a música, você vai pensar, pô, que música horrível. Não, a música é maneiraça. O cara canta muito, mas é um cara chamado Brunão que canta, mas eu não vou chegar perto, então... Cara, ouve lá a música falando de Moisés e tal, e o povo falando, vai lá, Moisés, que a gente está com medo, a gente não quer encontrar com Deus. Quantas vezes, né, a gente vive isso na nossa vida? E aí, cara, é isso que está rolando. Aí Deus vai dizer, pô, 10 coisas importantes para esse povo. Entenda, Deus podia dizer qualquer outras 10 coisas, mas escolhe essas 10 coisas para dizer. Dentre as 10 tem algumas coisas que a gente acha que não são tão relevantes assim.
Por exemplo, Deus diz que o nome dele é sagrado e tem que ser honrado. Pô, cara, por que Deus se importa com o nome dele? Deus se importa com o nome dele porque ele sabe que o nome dele é realmente totalmente santo, como ele é santo. Tudo em Deus é santo, incluindo o seu próprio nome. Deus está dizendo a verdade para a gente: olha, esse meu nome é santo, então você não brinca com esse nome. Você não deve usar esse nome em vão. Por outro lado, Deus fala que essa galera tem que descansar no verso 8, aí diz assim, olha só que coisa maravilhosa. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Cara, esse texto é impressionante porque mostra que Deus está preocupado com o descanso do seu povo. Deus poderia não ter criado essa regra. Cara, mas essa é uma regra totalmente para o nosso bem, como todas as outras. A regra é que tem que ter um dia de descanso. E a palavra descanso ali é a palavra Shabá, que aí aqui é sábado, traduzido como sábado, beleza? Para a gente isso não tem problema nenhum, porque a gente entende que a gente tem que ter um dia de Shabá, um dia de descanso. E esse dia, cara, pode ser qualquer dia da semana. A gente segue a tradição do Novo Testamento. A Bíblia não pode ser interpretada só por uma parte, tem que ser interpretada por ela toda. Se você lê o Novo Testamento, você vai perceber lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que os apóstolos não fizeram essa condição para o povo, no sentido deles terem que parar no sábado. Por que a gente vai perceber isso? Porque Paulo vai descrever isso, vai dizer assim, olha, a igreja se reúne para comer, para partir o pão, no primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana não era o sábado, porque o sábado era o último. O primeiro dia da semana era o domingo. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita no primeiro do sábado. É isso que diz o texto de Marcos. O primeiro do sábado é no domingo. A igreja se reúne no domingo. No Apocalipse, você vai ver que esse é o dia santo, o dia da volta do Senhor. É como se fosse o descanso da sua igreja. E o descanso da sua igreja no Novo Testamento é no domingo, beleza? Tem uma galera que guarda o sábado, problema na galera que guarda o sábado, beleza? A gente não entende dessa maneira. Um pastor, por exemplo, ele não consegue, geralmente, nem guardar o sábado, nem o domingo. Ele não consegue descansar sábado e domingo. Sábado a gente tem atividade aqui na igreja. Sexta a gente tem atividade na igreja. Quinta a gente tem atividade na igreja. Domingo a gente tem atividade aqui na igreja. Você está ligado, não está? Então a gente tem culto. No domingo, então, a gente tem 2 cultos. A gente chega aqui cedão. Nesse domingo eu vou chegar aqui 3 horas da tarde e vou sair daqui, sei lá que... Deus que sabe, beleza? Deus que sabe. Então não vou descansar no domingo. Geralmente os pastores têm um dia de descanso que é outro dia, às vezes é segunda-feira. Eu geralmente tenho sábado, já que eu trabalho segunda-feira. Segunda-feira eu trabalho. Aí no sábado geralmente eu descanso. Não sei às vezes que eu não posso descansar. Mas eu deveria descansar. Cara, olha só. Então essa parada do sábado, do domingo tem que estar resolvida no nosso coração, beleza? No Novo Testamento tem uma passagem impressionante, né? Jesus, deixa os discípulos dele catarem espigas lá no sábado e comerem e tal. A galera fica espantada. Seus discípulos estão trabalhando ali no sábado, Jesus. Você não está fazendo nada. Eles não guardam o sábado. Jesus diz para eles assim, cara, vocês estão entendendo tudo errado. Sábado é um presente para vocês. O sábado foi feito para o homem. O sábado foi feito para você. Você já ganhou um presente feito para você? Geralmente a gente não ganha um presente feito para a gente. A gente ganha um presente feito para todo mundo.
Não é? Eu ganhei essa camisa aqui. Pô, quantos milhões de camisas pretas tem no mundo todo? Muitas, ou bilhões, sei lá quantas. Só aqui tem muitas. Entende? Ah, eu te dou esse... Meu filho me deu esse relógio aqui. Meu filho me deu esse relógio aqui. Ele falou, papai, então vou te dar esse relógio e tal. Ele me deu com o meu dinheiro. Sabe quantos relógios desses são fabricados na China? Cara, sei lá, nem eu sei. São muitos. Quantas Bíblias dessas são fabricadas? Muitas. Você já ganhou um presente feito para você? Pô, aí eu já ganhei, muito mais especial do que isso. Uma vez, né? Muitas vezes, né? Meus filhos fazem uns desenhos lá, muito loucos mesmo. Aí eles dizem, é você, papai. Eu tô tipo um ET, assim, muito feio, negócio horroroso. Mas é de coração no meu filho. Cara, um presente feito para mim. Pô, eu amo tanto aquilo, eu penduro no meu quarto. No meu quarto tem uns desenhos lá, as artes que eles fizeram, eles se amarram. Pô, aquilo foi feito para mim, é totalmente diferente do que esse relógio aqui. Esse relógio, sinceramente, cara, vale nada para mim, assim, eu ganho presente, a galera me dá presente, eu penso assim, pô, coitada da pessoa, tá me dando presente. Mas isso é totalmente especial. As crianças aqui às vezes me dão um desenho, às vezes eu falo assim, faz o desenho aí e tal. Cara, eles me dão, aquilo ali é tão maneiro, cara. Aquilo ali foi feito para mim. O sábado foi feito para você, foi desenhado por Deus, foi pintado por Deus, foi planejado por Deus. O sábado é um presente desse jeito. Se meu filho faz um desenho meio tosco, cara, imagina o que Deus faz. Deus faz algo sublime, maravilhoso, perfeito. Do seu jeitinho, cabe em você, é o melhor para você, é do seu agrado, tem que ser. Só que a gente ficou doente, a gente esqueceu que o sábado foi feito para a gente, não a gente para o sábado. Ou seja, o descanso foi feito para a gente, não a gente para o descanso. Então a gente começou a tornar essa relação com esse mandamento de Deus, que seria maravilhoso para a gente, uma relação doentia. Então a gente começa a achar que a gente ou vai viver de modo totalmente legalista nesse dia, seguindo uma lei como os fariseus faziam, aquilo que Jesus reprovou, ou que a gente não vai nem ligar para esse negócio também, tipo assim, pô, Deus não se importa com isso, então eu vou viver minha vida no meu ritmo, no meu jeito, como se Deus não se importasse. E isso está totalmente errado, galera. A primeira lição que esse texto traz para a gente é a seguinte, saca só. Todos devem descansar, inclusive os adolescentes. Cara, um adolescente tem que descansar? Pô, adolescente tem energia pra caramba. Adolescente tem, célula multiplicando, hormônio, não sei o quê. Cara, tá tudo dando certo. Pô, você tem que descansar, você tem que descansar. Claro que tem. Todo mundo tem que descansar, meu amigo. A regra está falando isso. Olha só que parada maneira, Deus se preocupa até com os animaizinhos, você reparou? Que diz assim, você tem que parar, seus filhos têm que parar. Por quê? O ser humano é mau, cara, o ser humano é mau. Então assim, Deus diz, você tem que parar, aí eu paro, mas meu filho agora vai ralar, vai fazer, porque estou parado, mas a produção não pode parar, a colheita não pode parar, né? O vinho não pode parar, o azeite não pode parar, a gente tem que produzir essa parada. Não! Você tem que parar, seus filhos têm que parar, todo mundo na sua casa tem que parar, os escravos têm que parar, tem que ter um dia de descanso. Isso é totalmente novo no mundo antigo. Cara, isso aqui é espantoso. Isso aqui é espantoso no mundo antigo. Pô, o escravo tem que parar? Nada, o escravo tem que ralar todo dia, dia e noite direto. Mas não, ele tem que parar. Servo e serva tem que parar. Os animais têm que parar. Então você não pode nem usar um cavalo todos os dias, o boizinho lá no moinho, andando direto. Não pode. Ele tem que ter um dia de descanso. Ele tem esse direito. A vaquinha, que você tira o leite da vaquinha, você não pode tirar o leite da vaquinha todo dia. É isso que Deus está falando para essa galera aqui. Os estrangeiros, até gente que não nasceu nessa terra, se pisar nessa terra, tem o direito de descansar, porque essa terra não é de vocês, essa terra é de Deus, é isso que Deus está falando para eles. A vida de vocês não é de vocês, porque se a vida de vocês fosse de vocês, vocês viveriam
como da maneira que vocês quisessem. Mas a vida de vocês é minha. Porque eu me importo com a vida de vocês, porque eu amo vocês, porque vocês vivem na minha terra, porque eu sou pai de vocês. Então, cara, eu tenho um presente para vocês. Tem um dia em que você para e você descansa. Deus usa um argumento maneiríssimo aqui. Ele diz que, poxa, em 6 dias ele criou os céus e a terra, mas no 7º dia ele descansou. Você acha que Deus precisa descansar, cara? Na moral, você acha que Deus precisa descansar? Pô, Deus ficou cansado. Agora ele vai tirar um soneca ali, vai descansar. Deus, aquele que é todo-poderoso, cara, que criou todas as constelações, todos os planetas, aquele que criou todos os poderes, todas as coisas, todos os anjos, todos os demônios, tudo, todas as pessoas, em todos os tempos, todas as maravilhas. Você visitou um lugar maneiro aí esses dias? Pô, de novo, né? Cara, já segundo lugar na lista aí que você passou minha frente, hein, Dudinha? Deus criou essas paradas, Duda. Olha que maneiro. Se Deus descansa, é para você descansar. Isaías 40 diz uma parada muito linda. Você sabe o que é Isaías 40, não sabe? Um dos textos mais bonitos de todos na Bíblia, de todos os tempos, Isaías 40. Isaías 40 é o seguinte, Isaías está falando para o povo assim, olha, vocês se perderam, vocês caíram em idolatria. Por quê? Vocês se esqueceram do Deus de vocês. E aí vocês se esqueceram de tudo, até do descanso. Olha só o que Isaías fala para esse povo que se esqueceu de Deus. E por isso se queixa. E por isso diz assim, Deus esqueceu da gente. Aí Isaías está falando, não, vocês que se esqueceram de Deus. Deus nunca se esqueceu de vocês. Será que você não sabe? Você nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa. Você se cansa. Quando a Bíblia diz assim, Deus não se cansa, a Bíblia fala para a gente se cansa. Todo dia Deus prova para a gente que a gente não é Deus, quando a gente tem que dormir. Por bem ou por mal, a gente tem que dormir. Isso prova para a gente que a gente não é Deus. Deus não dorme. Ele não dorme. Não dorme o guarda de Israel, não é isso que diz o salmista? Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Olha só, cara, é Deus que fortalece a gente. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Até os adolescentes do UP se cansam e ficam exaustos. Os adolescentes do UP tropeçam e caem. Quando você confia na sua própria força, você cai no chão. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quem renova a sua força? Quem espera. Quem espera é quem não faz nada. Quando eu digo para você assim, espera aí, meus filhos agora estão com essa mania. Eles falam, espera aí. Tipo, vem aqui, não sei o quê, espera aí. Eles falam, calma aí é irritante. Que eu não estava nervoso, mas eu fico na hora que eles falam, calma aí. Pô, criança de 4, 5 anos falando, calma aí. Tipo assim, estou com outras prioridades aqui. Vocês que esperem, calma aí. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm, não ficam exaustos, andam e não se cansam. Tem uma música do Marcos Almeida, em que ele diz assim, esperar em Deus é sempre caminhar. Esperar em Deus, ficar parado, esperando em Deus, é sempre caminhar, está sempre indo para frente. É isso que Isaías está falando. Vocês esqueceram do descanso, vocês estão caindo no chão. Ainda que vocês sejam jovens, vocês podem ter a força que vocês acham no mundo, a maior de todas.
E vocês são fortes realmente. Vocês têm muita força. Mas vocês vão cair de cara no chão. Mas quem espera no Senhor, quem fica parado, renova a sua força. Quem espera no Senhor, quem fica parado, voa alto. Quem espera no Senhor, quem fica parado, corre. Esperar é andar e não se cansar. Quem espera em Deus, continua caminhando, esperar caminhar. Amém? Segunda lição, não descansar é ser idólatra, escravo e arrogante. Cara, olha só que palavra pesada. Não descansar é ser idólatra, escravo e arrogante. Foi o que eu fui. Idólatra, arrogante, totalmente arrogante. Eu comecei a pensar assim, cara, vai ser na minha força, no meu braço, vai ser do meu jeito. E eu não preciso descansar mais. Eu preciso de mim, do meu esforço, da minha dedicação, sem descanso. Mas não é isso que Deus diz. Deus dá 3 argumentos para a gente descansar. Primeiro, Deus, é o de Gênesis, Deus descansou no 7º dia. Então a gente deve descansar. Sabe o que Deus está dizendo para a gente? Cara, vocês não são deuses. Vocês não são maiores do que eu. Se eu descansei, como é que você não vai descansar? Se a gente acha que a gente não deve descansar, a gente é idólatra. Está acreditando num Deus falso, que é o Deus que está diante do nosso espelho todo dia. A gente precisa descansar para quebrar essa idolatria do nosso coração. Segundo argumento, vocês têm que descansar porque vocês foram escravos no Egito. É o segundo argumento. Quando essa lei vai ser repetida lá em Deuteronômio, você lembra? Deuteronômio é o quê? A repetição da lei. Quando a lei vai ser repetida em Deuteronômio por Moisés, Moisés vai fazer essa interpretação. Olha, vocês têm que descansar. Por quê? Porque vocês foram escravos. Ou seja, quem não descansa é escravo de alguma coisa. Vocês eram escravos no Egito, então vocês não descansavam. Mas agora vocês não são mais escravos, vocês foram libertos. Vocês são livres. Quem é livre, descansa. Se você não descansa, você é escravo. Escravo de alguma vaidade, escravo de alguma potestade, de algum demônio, de alguma coisa que não seja Deus. Porque Deus diz que você deve descansar. Terceiro argumento, o sábado foi feito para a gente, o sábado é um presente. Se eu não aceito esse presente de Deus, eu sou arrogante. Imagine que uma criança, vem para mim, como meu filhinho, ou uma criancinha aqui da igreja, que tem várias muito lindas aqui na igreja, não sei se você sabe, tem muitas, beleza? As mais lindas de todas estão aqui na igreja, no Kids ali, e ali brincando ali e tal, no parquinho. Cara, uma criancinha daquela toda lindinha, vem e me dá um desenho daquele presente. Aí eu digo assim, meus filhos não ouvem a minha mensagem, beleza? Um dia vão ouvir, né? Aí, cara, eu digo assim, não quero esse presente não. Papel, onde é que eu vou enfiar esse papel, cara? Desenho horrível que você fez. Toma aí, esse presente para você. É o que a gente faz com Deus, galera. Deus deu um presente para a gente, que foi o sábado. O sábado foi feito para a gente. Feito à mão. Tem um instrumento que é mais caro do que todos os outros, aquele handmade. Feito à mão. Bonitinho. Esse negócio aqui, esse negocinho aqui, cara, tem uns que são feitos assim de um jeito que se torna caríssimo, que foi feito à mão. Isso foi feito para você e você vai rejeitar, então você está sendo arrogante. Ou seja, quando a gente rejeita o dia de descanso, a gente acha que a gente é maior do que Deus, porque Deus descansou. A gente acha que a gente ainda é escravo, porque se a gente não é mais escravo, a gente pode descansar. E a gente é totalmente arrogante diante de Deus. Terceira e última lição. Descanso e preguiça são totalmente diferentes, galera. Então, te convido a ler o livro de Provérbios. Então, o livro de Provérbios vai dizer isso para a gente o tempo inteiro. Leia Provérbios. E aí toda hora fala do preguiçoso. O preguiçoso é isso, o preguiçoso é aquilo. É o preguiçoso e o ganancioso o tempo todo. Preguiçoso, ganancioso, preguiçoso, ganancioso. Cara, tem muitos provérbios falando de preguiça.
para mostrar que a Bíblia condena a preguiça. Então, não estou te dando um salvo-conduto, uma autorização, beleza? Para você agora chegar na sua casa e, mãe, Clóvis falou que eu tenho que descansar. A louça, o que tiver aí, problema da senhora, beleza? Eu estou no meu dia de descanso, é o Shabá de Deus. Cláudio falou um negócio de Shabá lá, aí, ó, eu fico com o meu Shabá aqui, você fica com o seu Shabá para lá, e não se mete comigo hoje não. Cara, ninguém está falando isso para você. Então, não significa que você seja preguiçoso. Jesus curou no sábado. Beleza? E Jesus é o nosso sábado, na verdade. Jesus é o nosso descanso. Entende que isso daqui são sombras. É isso, ó, o Antigo Testamento são sombras. São sombras. Aqueles sacrifícios, aqueles rituais são sombras. Estão apontando para algo real. Esse algo real é Jesus Cristo. Jesus é o nosso descanso. Quando a gente se encontra com Jesus, Ele fala no nosso ouvidinho assim, ó. Vem para mim, você que está cansado e sobrecarregado. Eu vou te dar descanso. Aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso sábado perfeito, Jesus é o nosso domingo, Jesus é todo dia da nossa vida, não é isso? Jesus é o para sempre. Jesus é a nossa salvação, a ressurreição e a vida, aleluia. Uma aplicação para você, para a gente fechar. Descanse, senão você será escravo da idolatria. Descanse. Você tem que ter um dia de descanso, beleza? Você não tem que ter 7 dias de descanso. Não, a não ser que você tenha férias. Aí você pode ter suas férias de descanso. O descanso era tão importante, cara, que existiam várias contas em Israel para a galera descansar. E chegava um ano que a galera ficava um ano sem explorar o animal, até a terra tinha que descansar, galera. Não sei se você sabe disso, mas a terra tem que descansar, ela tem que renovar seus nutrientes. Quem lida com planta sabe disso muito bem. Você não pode exigir tudo da terra, senão ela morre. Existe um tempo certo para você plantar, existe um tempo certo para você colher, existe uma quantidade certa para você retirar da terra. Beleza? Tinha um ano em Israel que tudo tinha que parar. E você tinha que acreditar que Deus ia dar o seu sustento. Por quê? Porque você depende de Deus. Quando a gente descansa, a gente declara para a nossa própria alma e para Deus que a gente depende dele. Então, todas as vezes que eu não descansei, eu gritei aos ouvidos de Deus assim: Deus, eu não dependo de você, eu dependo de mim, do meu trabalho, e é isso que sustenta a minha casa, não é você. Eu dependo de mim, da minha cabeça, é isso que me faz tirar nota, não é você. E é assim com a sua vida, meu irmão. Ó, você que está sem parar, beleza? 1 hora você vai parar, por bem ou por mal. Se você não parar, Deus vai te parar, você vai ficar doente. Porque você não foi feito para isso. Eu me lembro de muitos usos que eu fiz de muita coisa sem ler um manual. E aí, cara, o manual diz lá a voltagem, diz a pressão, diz tudo direitinho. Você faz sem o manual, você faz tudo errado. O manual está dizendo para você, ó, você tem que, um dia você tem que parar um dia inteiro. 6 dias você faz, mas um dia você confia. Nesse dia é um dia para você lembrar que Deus que move tudo. E se você não atender o telefone, se você não fizer, se você não responder, Deus está no comando, Deus está fazendo, é Deus que faz, não é você. Ah, mas eu estou no cursinho, que tem 2 letrinhas. Ah, tem um outro que tem até uma palavra bíblica grega que significa... Só que nesse cursinho tem que estudar todo dia. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida, tenho certeza.
Problema do dono do curso, o problema é dele. Problema, ele não é Deus. Então, domingo não vou. Domingo não tem. Domingo não posso. Acabou. E abraço, meu amigo. Porque se você vai domingo a domingo e não tem um dia inteiro de descanso. Eu me enganei com isso, galera. Eu achava assim, não, eu tenho alguns momentos do dia de descanso, eu estou descansando. Não foi isso que Deus falou. Deus não falou assim, tire alguns momentinhos do dia de descanso e vai dar certo. Soma que vai dar 24 horas. Não. Não foi isso, foi 24 horas. É isso, tem que ser o dia inteiro. Direto. E aí minha cabeça não desligava mais. Então, cara, até hoje para mim é muito difícil descansar. Porque por mais que eu pare, a minha cabeça não para nunca. E fica, pensando em problema, em resolução, em resolver, em mandar mensagem, em fazer, em corrigir, em sei lá o que, em pregação. É o tempo inteiro. Às vezes eu estou com os meus filhos e minha cabeça está na China. Na Ucrânia, na guerra lá da Ucrânia, minha cabeça está assim. Por quê? Eu adoeci, fiquei doente. Eu perdi o presente que Deus tinha me dado. E agora eu estou tentando lutar para retomar esse presente. Para poder descansar realmente, poder confiar nele realmente. A nossa geração e a de vocês tem ficado doente assim, galera. Não se engane. Em algum momento da sua vida, cara, você tem que desligar. Desliga a tecnologia, entendeu? Desliga, joga fora. Bota no guarda-roupa lá, tranca e só no dia seguinte você pega. Paciência. Muita gente, você sabia que se vivia sem isso antigamente? É inacreditável. Cara, a gente vivia sem isso. A gente falava assim para a pessoa, amanhã eu te encontro. Beleza. Amanhã a gente se encontra, acabou. Mas você vai ter que mandar mensagem confirmando, não sei o quê, vai ter que 10 minutos antes, estou chegando, estou aqui, não tinha nada disso, não existia. Ou você estava ou não estava. E todo mundo se virava, cara, a vida seguia. Mas hoje não. Hoje a gente tem que estar full time ali o tempo todo, vendo, fazendo, estudando. Cara, você está no ano do vestibular, do Enem, não se venda para essa porcaria. Não se venda para isso, não se venda. Você quer passar no vestibular sabendo que você ofendeu a Deus, ou você quer esperar o resultado sabendo que você glorificou a Deus? Eu tirei notas maravilhosas e foi tudo bonito, mas foi tudo do meu jeito, foi péssimo. Como é que vai ser para você, cara? Ainda que você passe, cara, vai ser horroroso diante de Deus isso. Você passou sem confiar nele. Você foi testado e reprovado. Passou no vestibular, mas você foi reprovado. Você não sabe. Passou para medicina. O FRJ, bonitão, ampla concorrência, tirou 980 na redação. Que bonito, você foi reprovado. Você foi testado e reprovado. Satanás estava peneirando você. Você não sabia. Não se venda, não se renda à idolatria. Não perca o presente que Deus preparou para você. Cara, tira um dia de descanso. Clóvis, mas eu descanso às vezes, tá errado. Beleza? Então, eu tenho até um dia de descanso, mas aí no dia de descanso eu trabalho pra caramba, faço as paradas na igreja, não sei o quê. Cara, tá errado. Tem que ter um dia de descanso. Beleza? Eu trabalho no domingo, aqui na igreja, então vou ter que ter outro dia de descanso, senão tá errado. Tá escrito aqui, trabalhe 6 dias, descanse 1, a não ser que seja na igreja, no templo, você seja pastor. O pastor tem direito? Não tem. Não está dizendo isso. Então não é assim. Amém? Cara, é só Deus para fazer a gente viver essa parada. Porque está tudo contra isso. A nossa mente está contra isso, está difícil. Mas Deus pode curar a nossa mente com certeza. Vamos orar?
Senhor, muito obrigado pela tua santa palavra, muito obrigado, Senhor. Senhor, nosso Deus, e a gente confia no Senhor, a gente confia realmente que tudo está nas tuas mãos, Pai. Até o dia que a gente não faz nada, a gente para ouvir a tua voz, para estar com a nossa família, para ouvir a tua palavra, Senhor. Nesse dia a gente crê que o Senhor que move o mundo, o Senhor que movimenta a nossa conta bancária, o Senhor que sustenta a nossa casa, o Senhor que traz pão para a nossa casa a cada dia,